Olá, seja bem-vindo ao podcast da Educação Adventista. Você é o nosso convidado para essa estreia que é super especial. O meu nome é Lilian Larroca e eu prometo para você agora que nós vamos trazer aqui profissionais incríveis para falar sobre educação, para falar sobre o desenvolvimento do seu filho, para falar sobre relacionamento familiar. E eu estou aqui hoje muito bem acompanhada pelo pastor Enildo Nascimento, que é o diretor do grupo de 16 escolas de colégios adventistas da região central de São Paulo. Pastor Enildo, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, Lília. O prazer é meu de estar com você. Vem com a gente. Esse é o nosso primeiro, mas é o primeiro de uma série de muita informação, de muito conteúdo para você. Olha, eu assino embaixo a promessa que ela fez, tá bom? E para a gente começar esse nosso primeiro encontro, a gente tem uma convidada muito especial. O nome dela é Natália Elizabeth Ferrer Ubeda Garcia. Esse nome todo já deu o prefácio de um livro. Ela não escreveu um livro ainda, mas ela forma pessoas, ela é uma educadora, ela é uma professora que pode escrever livros, né? Por que não? Professora de inglês, advisor do programa bilíngue da Rede de Adventista de Educação, formada em pedagogia, letras e pós-graduada em gestão escolar. Da nossa parte, você é muito bem-vinda. Muito obrigado, professora Natália, por sua presença aqui com a gente. Olá, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em ter sido escolhida para estar aqui nesse programa de estreia com vocês. Que bom, e olha, você vê que o nome dela é longo, mas o currículo é maior, né? Então eu tenho certeza que a gente vai ter aqui um conteúdo show para passar para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, o tema de hoje, como vocês viram aqui, a Natália é advisor do programa bilíngue da Rede de Escolas Adventistas. Então nós vamos falar sobre inglês para crianças. Afinal de contas, quando que é a hora de colocar o filho para aprender inglês? Será que na primeira infância é cedo demais, depois é tarde demais? Nós sabemos que inglês ele é essencial no mercado de trabalho hoje. Ele abre portas para muitas funções importantes, mas às vezes a gente só pensa nesse lado profissional do inglês. Mas afinal de contas, quando, professora Natália, que a criança deve aprender inglês? 3, 4, 5 anos de idade. É muito cedo para colocar aquela pessoinha pititica ali para aprender inglês? Vocês sabem que ao redor do mundo é muito comum o contato precoce com uma segunda língua, né? Nós temos ali na África, Ásia, Europa, isso é muito forte, na América, principalmente nos Estados Unidos, nos estados que recebem maior número de imigrantes. Isso é muito comum. Na Califórnia, Texas, Novo México, Flórida, e aqui no Brasil isso está começando a chegar agora. E às vezes para os pais isso é uma preocupação. Nossa, mas meu filho está aprendendo a contar, está aprendendo habilidades sociais, ele tem que aprender outra língua também? Ele tem que aprender os números. Mas o fato é que esse é o momento onde aprender uma segunda língua é o mais natural para a criança por causa dos processos cognitivos e por causa do seu desenvolvimento também. Vocês sabiam que estudos feitos mostram que bebês de 6 meses, eles conseguem detectar e perceber quando uma mãe, um pai, alguém próximo deles, troca de linguagem, muda de uma língua para outra. Nessa idade, eles já percebem. Até os 3 anos, o cérebro está no seu estado mais elástico, é como se fosse uma esponjinha mesmo. É o momento que a criança faz o maior número de conexões neurais, preparando justamente para esse momento. E até os 7 anos, toda a parte fonoaudióloga, de áudio, de fala, ainda é muito flexível, dos músculos mesmo. Então a criança está fisiologicamente, cognitivamente preparada para esse momento. Se ela já é preparada fisiologicamente, cognitivamente, por que não ensinar? Não é mesmo? Olha, Natália, você disse uma coisa aí que me deixou muito triste, porque você disse que com 6 meses a criança já tem essa capacidade. Essa percepção. Pois é, por que os meus pais não mudaram de língua quando eu tinha 6 meses? Porque a minha dificuldade, né, até hoje de aprender esse inglês aí. Olha, você falou aí sobre essa questão da elasticidade, da forma como a criança aprende. Então o pai não deveria ter medo, porque tem pais que têm medo,
né, de colocar cedo os filhos para aprender inglês. Você já falou um pouquinho, mas dá um reforço aí. Por que os pais não deveriam ter medo? Bom, como eu já falei, esse é o momento mais propício. É o momento que o cérebro tem maior elasticidade, ele faz o maior número de conexões neurais e a criança é capaz. Quem convive com criança sabe, ou quem já conviveu também, sabe como a gente fica maravilhado no desenvolvimento deles. Como de um dia para o outro as coisas mudam, eles têm novas percepções e tudo muda na fase do desenvolvimento. E aprender uma segunda língua não precisa ser algo com gramática, com listas, com cobranças. A gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, né? O pessoal que já tem filhos, eu ainda não tenho. Mas a gente sabe que uma mãe, para ensinar uma língua, a primeira língua para a criança, a língua materna, ela não chega nele e fala, olha, esse aqui é o predicado, esse aqui é o verbo, você precisa adequar o tempo verbal certo. Não tem nada disso, é sem cobrança. Ela pega o copo e fala, água? Água? Você quer água? Fala água. Ela não vem falar, isso aqui é um imperativo, e você vai usar o imperativo para fazer um pedido. É algo sem cobranças, muito natural. E o aprendizado da segunda língua precisa ser assim também, dentro de um contexto comunicativo, com estruturas, com reforços, com estímulos, para que a criança possa aprender. E na escola isso também pode acontecer através de jogos, músicas, brincadeiras, através de histórias. As professoras vão introduzir um novo vocabulário para as crianças. E a gente sabe que as crianças adoram essa sensação de reconhecer as coisas, de conhecer coisas novas. Criança é curiosa. Criança é muito curiosa, eles adoram aprender. Pergunta o tempo todo, né? Querem saber de tudo que está em volta deles e quando vê alguma coisa diferente, eles perguntam o que é, né? Exatamente, o professor está ali caminhando do lado da criança, ajudando ela a atingir todo esse potencial que ela tem nesse momento crucial do desenvolvimento. Maravilha, Natália. Você estava falando aí, eu estava pensando, né? Realmente, eu não sei de onde que a gente tira essa ideia. E acho que isso até era tema para um podcast, viu? Que parece que quando a gente coloca os filhos da gente pequenos para aprender, parece a gente pensar, coitadinho, tão pequenininho. E não, na verdade, para a criança aprender é um prazer, né? Desde que a gente não atropele ali o desenvolvimento dela tentando forçar para algo muito superior ao que ela pode fazer naquele momento, para ela é um enorme prazer, né? Mas vamos lá, eu estou gostando disso aí, eu queria saber quais são então as vantagens que uma criança tem quando ela começa a aprender inglês desde cedo. O que a gente pode dizer? Se eu colocar o meu filho hoje num programa bilíngue aos 3 anos e eu colocá-lo numa escola de inglês depois aos 12, 15, que vantagens eu tenho se eu colocá-lo ali cedinho no programa bilíngue? Bom, talvez a maior e a mais imediata vantagem que os pais observam ao conviver com as crianças sejam as vantagens cognitivas. São vantagens que o aluno, a criança, ela vai levar para o resto da vida. Não vai ser vantajoso somente naquele momento. Então, as pesquisas mostram que as crianças têm mais facilidade para entender conceitos matemáticos, que ela tem maior facilidade para entender desafios envolvendo as palavras e que ela tem maior força de pensamento lógico, foco, encontrar diferentes caminhos para problemas. No cérebro da criança bilíngue, ela tem 2 línguas brigando o tempo todo, querendo ser escolhidas. Português e inglês no nosso caso, né? E aí, quando a criança escolhe uma língua e suprime a outra, ela tá ali tendo foco, ela tá percebendo o que é mais importante e descartando o que é irrelevante. Sem dúvida, são habilidades que nós como adultos, usamos todos os dias. Sem contar, por exemplo, com a parte socioemocional. Os estudos mostram que as crianças que têm contato com segunda língua são mais abertas a diferentes culturas, têm laços familiares e com a comunidade muito mais fortes. Elas têm facilidade de fazer amigos. Tudo isso ajuda com uma educação bilíngue desde cedo. A gente sabe que nesse processo, quem aproveita mais são justamente as crianças. Isso porque eu não estou nem falando de mercado de trabalho. Eu vou até contar um segredo para vocês que nem devia. O bilinguismo pode retardar em até 4 anos o mal de Alzheimer. Vocês sabiam disso? Isso eu estou falando lá para os longos anos à frente. Mas é uma consequência. E quem se beneficia disso hoje em dia são as crianças. Ô Natália, qual a melhor forma de ensinar inglês para uma criança? Porque tantos benefícios, mas deve ter uma forma, assim. Como é que eu ensino? Porque eu me lembro que eu estou gostando muito desse podcast, porque inglês, eu gosto muito de inglês. E o primeiro contato que eu tive com o inglês na minha vida foi na 5ª série.
Eu estudei numa escola pública, né, lá no Paraná, eu sou do Paraná, e era uma escola só de meninos, aliás, uma sala de aula só de meninos, e o professor, nunca vou esquecê-lo, o professor Murilo, e ele chegou na sala de aula e disse assim, hoje, primeiro dia de aula, é o primeiro e último dia que eu vou falar com vocês em português, porque nas próximas aulas eu vou dizer isso daqui. Aí no primeiro dia ele disse, eu vou entrar na sala e vou dizer, Hi kids, e vocês vão ter que responder, Hi teacher. Eu vou dizer, please sit down and open your book, page 1. E ele ensinou isso, todas as aulas era assim que ele ensinava a gente. Ensinou a gente através de música, e aí como tinha uma classe lá só de meninas, ele ensinava a gente poesia, e a gente ia morrendo de vergonha para dizer a poesia para as meninas. Enfim, esse era o jeito do Murilo de ensinar. Mas qual é o caminho? Qual a melhor forma de ensinar uma criança o inglês? A gente só sabe que a memória é boa, né? Olha, vocês sabem que o Conselho Britânico, vou dar dados chocantes agora, hein? O Conselho Britânico, ele fez uma pesquisa e divulgou que apenas 5% dos brasileiros têm conhecimento do inglês, o que já é triste. 5%? 5%. Só que desses 5%, apenas 1% é fluente. Pouquíssimo, né? Como diria meu marido, muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Porém, a gente está vendo, de acordo com essa pesquisa, com o nosso dia a dia, com o cotidiano, o ensino tradicional, ele não tem sido eficaz na maior parte das vezes. A gente vê isso. Por isso que a abordagem do programa bilíngue é uma abordagem diferenciada, para trazer um conteúdo que seja significativo e, ao mesmo tempo, seja duradouro, para que dure durante toda a vida. Por isso, a gente usa uma abordagem comunicativa, em que acontece a comunicação do dia a dia. A criança tem ali a comunicação da vida real. Como quando ela aprendeu português, né? Porque também a gente não vira pro bebê, quando a gente tem o bebê, você foi mais longe, você foi pra gramática, você falou do predicado, você falou, né, de outros elementos da língua. Mas mesmo em termos de vocabulário, para uma criança, o nosso bebê que está aprendendo português, a gente fala as coisas do dia dele. É como você falou, é a água, é a mamadeira, olha o cachorrinho. São coisas que têm a ver com o contexto dele. Você não vira para um bebê e faz um monólogo para ele sobre o desenvolvimento neuronal, né? A gente fala aquilo que faz parte da realidade dele. Então você está falando que no inglês também tem que ser isso. Tem que ser de uma forma muito natural. É tudo dentro de jogos, dentro de brincadeiras. Uma aula do bilíngue, você nunca vai entrar na sala de aula e ver as crianças quietinhas, escrevendo no caderno, em silêncio. Não é assim que acontece. As crianças estão em círculo, estão cantando, estão brincando, se comunicando em pares, em trios, o tempo todo. Então é uma aula muito dinâmica. Dentro da nossa metodologia, nós temos também aulas todos os dias, 100% em inglês. E as crianças não têm aula de inglês, elas têm aula em inglês. Essa é a grande diferença. O conteúdo são conteúdos voltados para o nível de desenvolvimento da criança, para os aspectos linguísticos que ela é capaz de processar, dentro da proficiência dela, sempre pensando naquilo que a criança tem interesse. Então, ela estuda aquilo que ela tem interesse e aquilo que é legal, divertido, é a super aula. As crianças esperam ansiosas o momento da teacher entrar em sala de aula. Eu já tive aluno que falou, teacher, eu não vou faltar, porque eu não quero perder a sua aula dessa semana. Briga com o pai, briga com a mãe, mas eu não vou faltar, eu quero ir para a escola. Porque eles ficam ansiosos, eles estão aprendendo sobre algo que eles amam, que eles adoram, em inglês. E essa metodologia é a metodologia CLIL, que é Content Language Integrated Learning, que é conteúdo e linguagem integrados, eles se conversam, é harmonioso. Tá, então deixa eu entender assim, olha, por exemplo, uma criança que vai para o programa bilíngue, né, que a educação adventista oferece. Então ela chega ali no dia da aula e ela não vai ter a aula de inglês, ela não vai aprender the book is on the table, e olha aqui pessoal, esse aqui é o verbo to be, I am, you are, nada disso. Ela aprende de uma forma
relacionada às atividades que ela está fazendo, é isso? Exatamente, a gente tem Como até... se ela tivesse, sei lá, sido transportada daqui e caído numa sala de aula dos Estados Unidos. Exatamente, é como se ela todos os dias viajasse por 45 minutos e voltasse. Já vimos casos de criança que encontram as professoras no mercado e falam: você fala português? Como assim? Chocado, porque realmente, e isso quer dizer que a criança não entende nada? Pelo contrário, a comunicação não se dá apenas através das palavras. A modulação da voz, as roupas que a professora está vestindo, a gente usa personagens de bonecos, usa apoio audiovisual, de música, de jogos, a gente usa entonação, a expressão facial, tudo isso é comunicação. Lê do engano pensar que são apenas as palavras, as crianças entendem muito da aula. Olha, você estava indo aí nesse voo espetacular da forma como as crianças podem aprender, mas eu fiquei aqui martelando um dado que você deu, chocante. Pode falar. Desculpa voltar aí. 5% só que falam e 1% Mas conhecem no Brasil e 1% só é fluente. E aí você citou um dos problemas, que é a forma como se ensina. Tem outras dificuldades foram detectadas. Por exemplo, eu li certa feita que é preguiça. O brasileiro, tem tanta gente no Brasil que o brasileiro pensa assim: eu não preciso ir para lugar nenhum. Se eu quiser viajar, eu vou do norte para o sul. Porque eu fico chocado, Lilian, que a gente vai em países tão pequenos e todo mundo fala eu chamo a língua do mundo, né? O inglês, a língua universal. Você vai em qualquer país. Eu fui no Peru uma vez e o peruano fala com fluência. A maioria dos peruanos fala com fluência. Nossa. Aí alguém falou assim: é porque eles não gostam daqui, eles querem sempre ir para fora. E o brasileiro ama o seu país. É uma boa desculpa, né? Eu não queria aprender. Mas é chocante, 1% apenas. Vocês conseguiram detectar nos seus estudos quais são as outras dificuldades? Por que o brasileiro tem essa dificuldade? É realmente lá no ensino das crianças? Sabe uma outra dificuldade? Além dessa abordagem tradicionalista, a gente também tem o tempo de contato com o idioma. A gente não pode comparar a velocidade com que eu aprendo português com a velocidade com que eu aprendo inglês. Porque eu estou cercada de português o dia inteiro. Então, eu não posso comparar, equiparar dessa forma. Por isso, a gente tem que aumentar a quantidade de contato com a língua inglesa. Nós costumamos colocar o filme em inglês, com áudio em inglês, mas a legenda em português. Quando eu tenho essa tradução, o meu cérebro, ele entra no modo preguiça. Ele vai focar no português e esquece o inglês que está rolando lá atrás. O meu cérebro, ele foi programado para economizar energia. Eu não sei quando eu vou precisar, então eu preciso economizar. Por isso que a gente não traduz. Uma dica boa aí para quem está procurando aprender inglês também, até depois de mais velho, colocar o áudio em inglês com legenda em inglês. Aí você está aprendendo. Viu, aí o seu cérebro está trabalhando para identificar aquilo que está sendo Mas tocado. isso exige muito. Mais velhos, Isso foi uma indireta. Foi para a câmera. Foi para a câmera. Mas olha, é muito interessante isso que você falou, mas ao mesmo tempo exige, assim, quando a gente é mais velho, muita disciplina. É né? verdade. Eu gosto de assistir umas sériezinhas, assim. Isso não é de agora, é de um tempo onde você não tinha serviço de streaming como existe agora, fácil assim, né? E eu lembro que uma vez eu baixei um episódio de uma série e por causa de um erro não veio a legenda em português, só tinha o closed caption, que é em inglês. E eu tava tão ansiosa por aquele episódio que eu assisti assim, com a legenda em inglês. Mas olha, deu uma dor de cabeça, literalmente assim depois, porque o cérebro trabalhando. Então, eu lembro que eu assisti umas 2 vezes para conseguir realmente entender tudo e ao mesmo tempo foi um esforço maior, né? A gente percebe que a idade, ela torna esse processo mais difícil pra gente, né? E pelo que você tá falando assim, eu hoje fico muito triste de não ter tido a oportunidade de aprender inglês tão pequenininha, né? Mas existe, assim, uma idade, Natália, em que passa a ser muito mais difícil? Existe um... Sim, e ser mais natural também dentro dos primeiros anos de desenvolvimento. Quando eu falei que toda a nossa parte auditiva, de fala, ela ainda está flexível, quer dizer que o meu ouvido ainda está sensível para as diferenças de pronúncia, para a diferença de acentuação, de sotaque. Então faz com que a criança fale também lá na frente de uma forma muito mais limpa, muito mais natural. E de som que só tem em outra língua, né? Por exemplo, a gente até brinca aqui no inglês, o the, que você bota a língua assim, pra gente é sacrifício
difícil e até meio bizarro, né? Porque é um som que a gente não tem aqui naturalmente. Eu me lembro, assim, fugindo um pouco do inglês, né? Teve uma época que eu convivi muito com a comunidade coreana, aqui, a comunidade adventista coreana aqui de São Paulo. E assim, tem uns sons na língua deles que é muito fora do nosso repertório, né? Do ouvido, assim. Quando eles falam, causa até estranheza. Dá uma travada, né? Pra falar. Isso. Você fala, meu Deus, de onde que sai esse som, né? Então, quer dizer que na criança ainda não tem esse estranhamento, que ela tá apta a absorver tudo isso. E a gente muitas vezes não consegue nem reproduzir o som que eles fazem, né? Olha só, fisiologicamente, a gente é capaz de aprender qualquer língua. Você coloca um bebê na Ásia, na China, ele vai aprender aquela língua. Você coloca o mesmo bebê na Rússia, ele vai aprender aquela língua. Na Alemanha, vai aprender aquela língua. Só que a gente pega esses primeiros anos, fecha só na nossa língua materna, coloca numa bolha, coloca um monte de conteúdo didático ali para aprender e acaba reprimindo essa habilidade natural que as crianças têm nessa idade. Mais uma coisa, Natália, eu me lembro que um dos empecilhos, por exemplo, eu já vi muita gente falando isso, tá? E eu também me encaixo nisso, que é assim, a pessoa fala assim, olha, eu estudo inglês, eu leio, eu consigo entender, eu até consigo entender quando as pessoas falam, mas eu não consigo falar. Que diferença existe quando eu faço isso com uma criança, né? Ensino inglês para uma criança e para o adulto? Eu até acho que o adulto tem muito mais a questão da vergonha do que eu não saber falar, né? Que é lógico, assim, a gente não adianta, a gente vai ter sotaque mesmo, não tem como... Mas assim, a gente fica com vergonha de falar pro outro, né? E às vezes o outro da outra língua não tá nem ligando para isso. Uma vez, inclusive, nos Estados Unidos, uma pessoa falou, eu falei, sorry, porque brasileiro vai para os Estados Unidos só sabe falar sorry, né? Aí a pessoa falou para mim assim, não se preocupa, eu não sei nada da sua língua, você sabe um pouco da minha, você vai ter vergonha? Mas a gente tem. A criança é diferente da gente nesse aspecto? Olha só, quando a gente fala de comunicação, de externalizar aquilo que a gente sabe, isso não quer dizer que o nosso cérebro não estivesse trabalhando antes. É igual você falou, não quer dizer que eu não sei, eu não estou conseguindo externalizar. E a fala é a linha de chegada da corrida. Quando a gente está falando de um aprendizado de um idioma, é a ponta do iceberg. Embaixo da água tem toda uma estrutura. A criança, quando ela entra no programa bilíngue, o aprendizado de uma segunda língua passa por uma fase silenciosa. Ela ainda está entendendo, o cérebro está processando todas as informações. Um bebezinho, não é na primeira vez que você fala com ele que ele vai te responder. Leva um ano para ele começar a falar as primeiras palavrinhas. Daí ele fala uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali. A gente bate palma. Comemora cada palavra. Olha, ele já sabe falar isso. Fala aí. Não é assim? Não, mas uma coisa você disse certo, Lília. A criança não tem vergonha de errar. Isso. Ela vai falar errar, ela quer se expressar. Exatamente. E ela fala tudo. Aliás, nós pais, né? Amamos quando eles falam errado. É uma gracinha. Então, assim, porque eles não têm essa vergonha. A gente já tem, né? Mas eu também acho, viu? Desculpa aqui, eu acabei cortando você, que tem também a ver com a nossa cultura, porque o americano vem para cá e ele não tem vergonha de falar errado e falar com um sotaque. A gente vai para lá, a gente quer falar, né? Perfeito. Né? Meu avô, por exemplo, nasceu na Letônia, morreu com 97 anos e ainda falava a Enildo, não era o Enildo, né? Ele não conseguia. Então, não ter essa vergonha, eu acho que faz parte, inclusive, do aprendizado da criança, né? Acho que ela é mais ousada, ela é até mais destemida do que nós adultos, né? É uma das habilidades sociais, né? A gente sabe que quando as crianças começam a falar, até português, qualquer língua, saem umas coisinhas erradas mesmo. Eu já fui chamada de teacher 1 milhão de vezes. O que a gente mais é chamado de tudo, menos de teacher. E a gente tem até o momento certo para corrigir. Porque às vezes a criança se esforçou para colocar a primeira palavra para fora. Não é assim que se faz. Então o professor, ele tem toda essa habilidade para no momento certo corrigir. Talvez seja melhor eu dar volume nessa fala, ele fala. Uma vez eu dou um detalhe. Repeat. E aí você fala como ele deve falar, pede para ele repetir. O professor então, preparado e que tem essa consciência, né, Natália? Com certeza. Porque acho que todos nós aprendemos um modelo de inglês que é justamente esse que você falou que não é, que é o da correção, né? Você está aprendendo uma nova língua, vai ser natural que você vai errar e vem a pessoa e te corrige.
Você toma toda a coragem que você tinha pra colocar pra fora e... sério, não era isso. A gente já se sente assim. Imagina a criança que tá aprendendo a entender os sentimentos que ela tá tendo, não é mesmo? Natália, como é que a gente poderia contribuir para ensinar, para que essa criança pudesse aprender melhor o inglês? Como que eu posso contribuir? Bom, Eu, um adulto, eu, um educador, eu, um formador, um pai e uma mãe. Como é que a gente pode contribuir para o aprendizado do inglês na criança? Bom, dentro do programa bilíngue da Rede Adventista, a gente tem toda essa estrutura que eu estava comentando antes, né? De aulas em inglês, diárias, 100% dentro de idioma. É como se a criança viajasse para os Estados Unidos e voltasse todos os dias, dentro de um conteúdo que é escolhido para casar com o desenvolvimento cognitivo, com a proficiência linguística que ela tem, algo que não seja nem tão difícil que ela fica desanimada e nem fácil demais que você fala, sério mesmo, tem que ser no ideal. Dentro desse programa a gente também desenvolve habilidades e conceitos que são para a vida inteira, como a gratidão, a importância da família. A gente tem também sustentabilidade, a importância de cuidar das plantas, higiene. Tudo isso está sendo trabalhado ali de formas lúdicas. Eles dão banho em bonequinha, eles cortam os leguminhos, eles separam o que é fruta, o que é verdura para fazer uma salada de fruta. As crianças às vezes chegam em casa e falam, o que você fez a aula inteira? Brinquei. Eles nem percebem que tudo aquilo tinha todo um objetivo, toda uma base por trás, que é tudo muito, muito bem preparado. Mas às vezes os pais ficam com esse receio, né? Então, primeira dica, não traduzir. Confia na capacidade natural que a criança tem de aprender. A professora se planejou, a comunicação não acontece somente através das palavras, como a gente comentou antes, né? Gestos, objetos, roupa, modulação da voz, até o rosto, né? Nossas expressões faciais são utilizadas. Aumento de contato com a língua também é muito importante. Então a gente pode colocar aí, se a criança vai jogar um joguinho que ela gosta, coloque em inglês. Se ela vai assistir um filminho, coloca o filme em inglês. Se ela quer ouvir uma música, tenho certeza que tem uma versão em inglês sobre esse assunto também. Quanto mais tempo de contato com a língua, melhor. E evitar cobrança. As crianças, elas aprendem melhor em um ambiente descontraído, sem cobrança. Você já conversou com alguém e falou assim, fala aí o que você sabe sobre tal coisa? Meu Deus, calma, deixa eu pensar. Bloqueia tudo. Bloqueia. Imagina uma criança. E as professoras, dentro da aula, elas avaliam a criança sem que a criança nem perceba. Então, ela tem todo um jeito, todo um toque, toda uma didática para fazer isso em casa e incentivar. As palavras vão saindo por aí. Eu já recebi uma mãe na minha sala de aula, estava contando antes da gente entrar, desesperada. Professora, minha filha está falando spoon. O que é isso? Ela está pedindo, eu preciso saber, pelo amor de Deus. Então, até envolve os pais nesse aprendizado. É muito legal, muito gostoso. Olha, Lília, eu vou colocar o meu lado teológico aqui, parafrasear, então, diante de tudo isso que a gente ouviu, aquele texto, né, daquele livro sagrado que o sábio Salomão escreveu em Provérbios 22:6, que é assim, ó, ensina o inglês para a criança que está aprendendo a andar. Que quando ela crescer e for velha, não vai esquecer. Olha, você me lembrou de uma coisa. Vocês sabiam que a criança tem a mesma facilidade para aprender um novo idioma com que ela tem de andar? Nossa. E ela começa a andar cedo, hein? É a mesma capacidade, a mesma facilidade. Então, você que está me ouvindo, confie na capacidade natural que o seu filho tem de aprender uma segunda língua. Não subestime, porque ele vai te surpreender. Olha que maravilha. Se ele é capaz de andar, ele é capaz de aprender inglês, né? Com certeza. Natália, eu tenho mais uma dúvida aqui, né? Porque quando a gente vai procurar escola para o filho, aparecem milhões assim de propostas diferentes. Assim, hoje meu filho já é adulto, já tem 20 anos, mas eu imagino que para um pai que tem uma criança pequena, ele deve até se sentir perdido diante de tantas propostas diferentes que aparecem. A gente vê que existe assim, você se referiu o tempo todo como programa bilíngue. E a gente passa em alguns lugares e a gente vê assim uma faixa, escola bilíngue. É a mesma coisa? Tem diferença? Como é que eu, como mãe, sei que estão me vendendo gato por gato e não gato por lebre?
É muito interessante, porque essa legislação que envolve a nomenclatura das escolas, de cada programa, ela surgiu ano passado. E a educação adventista bilíngue, nosso programa bilíngue, ele já estava de acordo com a legislação, mas alguns locais ainda não se adequaram. Então, uma escola bilíngue, ela vai ter diferentes matérias sendo ensinadas em inglês também, além do português. Então, vamos supor aqui que eles têm 3 aulas de ciências por semana. Uma dessas aulas em inglês e as outras 2 em português, sendo que é o mesmo professor, ele vai dar essas matérias. Nós temos 6 aulas de matemática, então 1 ou 2 dessas aulas por semana é totalmente em inglês pelo mesmo professor e as demais aulas, então, em português, como normalmente é feito. Então aí todos os professores têm que ser bilíngues, senão... Dentro da escola toda. Isso, então assim, se eu tenho lá uma escola e não é o professor de matemática que vai dar aula de matemática em inglês, então não é escola bilíngue. Se ele está dando aula de inglês, muitas vezes essas aulas acontecem inclusive em português. Em programas tradicionais, o bom professor, aquele que se destaca, fala 20% de inglês durante a aula. Aquele que se destaca. Dentro de um programa bilíngue, que é o que a Rede Adventista de Educação tem, as crianças têm aulas todos os dias em inglês com um conteúdo harmonioso que a professora regente passa. Então, elas estão ali aprendendo as partes da casa, os cômodos da casa. Ele vai aprender um conteúdo complementar em inglês. Lembra da metodologia CLIL que eu falei? Que é o conteúdo e a língua. Em inglês, algo que é harmônico, que casa com aquilo. Não é porque o da regente é incompleto, mas ele vai trazer algo a mais dentro daquele assunto. Ele vai fazer a mesma atividade que ele fez com a regente? Não, é algo que tem a ver, que casa, que conversa, mas não é nem igual e nem incompleto. Está relacionado, mas não repete. Exatamente. Né? E mais uma coisa assim, olha, se eu tiver que pensar em um projeto bilíngue, no programa bilíngue, né? E se eu tiver que falar assim, mas eu também posso colocar meu filho na escola de inglês, que vai ter lá, 2 aulas de inglês por semana. Existe diferença no desempenho da criança, no processo de aprendizagem dela? Como é que isso funciona? Com certeza, é uma diferença gritante por algo que a gente comentou aqui várias vezes, o tempo de contato com a língua. Enquanto eu não estender o tempo de contato com a língua, os jogos, as músicas, as histórias são muito importantes, mas tudo isso tem que ser feito com viés pedagógico, tem que ser feito de uma maneira intencional e muito bem planejada todos os dias. Então, a pessoa que faz uma aula de inglês 2 vezes por semana, ela vai se desenvolver. Mas olha a gente dando volume nisso aí todos os dias, diariamente. E no fim de semana, sendo reforçado pela família, com atividades que tenham a ver, com histórias, com músicas. É gritante a diferença, a disparidade que nós temos. Até para o ciclo da memória ali, né? Porque eu imagino assim, eu acho que, por exemplo, se você tem uma aula de inglês na terça, e você reforça esse conteúdo na quinta, por mais que não seja ideal porque não tem tanta frequência, você ainda vai lembrar de alguma coisa ali. Agora, se a criança aprendeu na quinta e ela só vai reforçar isso na outra terça da outra semana, me desculpe, mas a memória já engavetou isso lá em um lugar que depois para você... Não é que vai perder, né? A gente sabe que a memória não perde nada. Mas ela torna esse caminho para encontrar a informação muito mais difícil, né? Outro detalhe, criança precisa de repetição. Nós, adultos, a gente não aguenta fazer a mesma coisa várias vezes igual. Criança ama. Por isso, dentro de um programa, quando a gente vai ensinar, a gente repete e amplia. Repete e amplia. Revisa e amplia. E a criança adora, ela se comunica. Nesse momento que ela vai externalizar o que ela lembra da aula passada. Ela precisa dessa repetição, desse contato diário, dessa retomada, dessa revisão. Como é que ela vai repetir isso 2 vezes na semana? De 7 dias, apenas 2. Fisiologicamente, ela precisa dessa repetição. Muito bem, Natália. Olha só. A gente tá chegando no final já. Como passou rápido. A gente podia fazer parte 2, né? Podia, né? Só em inglês, que tal? A gente legenda para você, tá bom? Não. Então, além dos reforços, coloque o seu filho no fim de semana para assistir a sua série favorita em inglês. E a legenda em inglês. Exatamente. Certo? É assim que deve ser, né? Isso. Olha, Natália, o programa de inglês, né? Chama-se programa bilíngue, né? Isso. A Lília perguntou aqui qual a diferença de uma escola bilíngue, um programa bilíngue e projeto.
Porque às vezes você tem um projeto, né? A minha coordenadora não gosta muito que eu chame a palavra de projeto, porque não é um projeto, mas é um programa. É algo mais estruturado, com objetivos gerais, objetivos específicos, com uma lista de parâmetros avaliativos que as professoras acompanham semestralmente, mensalmente as crianças no seu desenvolvimento. Dentro do programa, a gente nunca compara as crianças entre si. Nós comparamos a criança com ela mesma. Deixa eu ver o quanto que ela cresceu, o quanto ela desenvolveu. Eu tenho crianças que têm contato com o inglês diariamente, porque são filhos de pessoas que falam inglês. E eu tenho crianças que nunca viram inglês na vida e estão tendo o primeiro contato agora. Então eu preciso ter esse pensamento individualizado para a criança nesse momento. E o ambiente da escola, agora eu vou falar para você que está nos vendo e ouvindo, o ambiente da escola é propício para isso. Porque se você colocar o seu filho numa escola de inglês, ele vai ter um contato social mínimo, quase zero, porque dependendo, era ele e o professor. Já numa escola, ele tem uma interação social com os seus iguais, inclusive com atividades a mais. Então, quer que seu filho realmente aprenda melhor o inglês, traga ele para uma escola adventista, o melhor programa de bilíngue, né? Eu ia falar de inglês, mas o melhor programa bilíngue. Não é isso, professora Lília? É isso mesmo. E eu tenho certeza que tem um colégio adventista aí pertinho da sua casa. Entra lá no nosso site www.ea.org.br que você vai achar um colégio adventista aí perto da sua casa ou do seu trabalho. Para facilitar a sua vida, você deixa o seu filho lá e sabe que ele está em ótimas mãos. Natália, muito obrigado. A gente está muito feliz de ter você aqui. Convidamos você para outras vezes, né, professora Lília? Sim, ela vai entrar num curso de russo para a gente falar da importância do russo, né? Gente, brincadeira à parte, mas a coisa é séria. Muito obrigado você aqui que esteve com a gente. Muito obrigado, Lília, pelo convite, estar aqui com você, tá bom? E espero que você me chame mais vezes, viu? Natália, eu reforço o nosso agradecimento a você. Essa conversa foi muito boa. Eu acredito que a gente precisa conversar, inclusive, muito mais, que eu vi que tem muita coisa ainda para ser tirada daí, né? E se você também gostou dessa conversa, se você sabe o quanto é importante para o seu filho o aprendizado de inglês, para o desenvolvimento dele hoje e para as oportunidades que ele pode ter no futuro. Olha só, se só 1% é fluente, imagina quanta oportunidade que tem no mercado aí do trabalho se ele fizer parte desse 1%. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse papo, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque eu tenho certeza que você também vai amar os próximos conteúdos que a gente vai trazer para você. Lilian, e antes que você dê tchau, tem uma coisa. Além do programa bilíngue que a Educação Adventista tem, a gente tem os intercâmbios. Porque o seu filho pode, além de aprender inglês aqui na nossa rede, aqui no Brasil, ele pode também conhecer, né, as nossas diversas dezenas de escolas lá no exterior, Estados Unidos, Europa, porque o intercâmbio, né, Natália, vai ajudar muito. Eu fiz intercâmbio na rede adventista de ensino. Foi por causa do intercâmbio que ela se tornou esta mestre aqui em inglês, né? Então não se esqueça disso. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós ficamos muito felizes por você estar aqui participando dessa conversa e eu espero você no próximo podcast da Educação Adventista. Até lá!